Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, que será ministrado pelo teu servo. Ele hoje, Senhor meu Pai, é a tua boca falando conosco, Senhor meu Deus. Tu tem revelado o teu coração ao teu Filho através da tua palavra. Fala conosco, Senhor meu Pai, de uma maneira gloriosa. Que a tua palavra seja a espada de dois gumes, ó Deus, que venha penetrar, ó Senhor meu Pai, a nossa vida, Senhor meu Pai, tendo o poder de dividir alma e espírito, Senhor meu Deus, e trazendo luz ao nosso entendimento, ao nosso espírito. Ser com teu Filho, ser com teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Todos estão felizes nessa noite com Jesus? Glória a Deus. Apesar do calor, nós continuamos felizes em servir ao nosso Deus. Irmãos, eu quero aqui justificar a ausência da minha esposa, a missionária Cristiane. É que hoje, exatamente hoje, foi avisado antes de ontem para nós, está havendo uma reunião do CIBEJA, né? É um conselho feminino lá na igreja que tem, e ela está em reunião recebendo lá algumas instruções, e também está em campanha a igreja. Minha nora viria comigo, a Rebeca, mas vai pregar lá também, foi chamada ontem para pregar lá, e o meu filho que toca foi junto, que é o noivo dela, então veio comigo a Vitória. Graças a Deus que a Vitória está comigo, né, meu irmão? Glória a Deus. Ela veio comigo, convidei, vamos comigo então. Não é para a gente não ir só, para que chegue alguém lá, não vá só a gente, né? E fique a família de um lado, a gente, então vamos comigo. Ela veio disposta a louvar o Senhor, adorar o Senhor, e eu vou dar essa oportunidade para ela. Mas enquanto ela vai preparando ali, eu quero dizer aos irmãos que, aqueles que não me conhecem, já conheço o bispo Marcelo já há tanto tempo, algum tempo, lá desde São Vicente, numa fase difícil da nossa vida, nós aprendemos até a ser pintor nessa época. Deus abriu uma porta, nós pintamos um colégio, ele congregava na Assembleia de Deus também, Ministério de Santos nessa época, e já faz alguns longos tempos, e eu costumo dizer, as pessoas não entendem muito isso, mas na grande verdade, a nossa vida de pastor, ela é meio que solitária, irmão, porque a gente vai fazendo amizade, e quando a gente pensa que está tudo bem, a gente é deslocado para outro lado, e aí a gente vai fazendo um grupo de amizade, vai para outro lado de novo. Então o bispo Marcelo é meu amigo há muito tempo, estamos tão perto e ao mesmo tempo tão longe, porque ele veio para o Guarujá, eu fui para o Rio, fui para Bauru, fui para São Vicente, voltei para cá, já estou aqui há algum tempo, desde 2009, mas a gente se vê pouco, muito pouco, por causa das responsabilidades. Aliás, a gente vai falar sobre isso hoje também. Então a gente se vê pouco. Esses dias ele foi pregar lá na igreja, não sei se você soube, eu estava como pastor na congregação do Perequê, e nós convidamos ele para ir ministrar. Ele foi até lá com a irmã, com a sua esposa, a irmã Ana Luísa. Às vezes eu confundo o nome dela, mas não é, eu confundo Maria Luísa com Ana Luísa. A irmã Ana Luísa foi lá, foi no dia do aniversário dela, que eles foram no Panela Velha, saíram de lá, foram direto para o restaurante. Ele foi lá ministrar a palavra de Deus, foi uma bênção, e aí ele falou: rapaz, eu vou pedir para você ir lá, em janeiro. Eu falei: rapaz, eu vou com o maior prazer, irmãos. O meu prazer é servir ao Senhor, o meu prazer é estar na presença do Senhor, irmãos. Para mim, eu lembro quando eu estava na igreja, que eu levantei minha mão para Cristo, entregando, dizendo: Senhor, o Senhor me aceitou, então eu entrego a minha vida para o Senhor, eu quero te servir. E eu lembro que no primeiro culto estava uma missionária do Rio de Janeiro na igreja, e eu lembro que ela, vestida de branco, ela trazia consigo um pandeiro, aquelas igrejas bem pentecostais, ela tocava o pandeiro, aqueles corinhos de fogo que a gente chama, né? E ela colocou a mão no meu ombro e trouxe uma revelação de Deus para a minha vida, dizendo: ai de ti, que saia da minha presença. E eu aprendi que ai é palavra de dor, e sair da presença de Deus jamais, porque a minha alma já estava cansada de sofrer, irmãos. E aí eu aprendi que mesmo em meio às dificuldades, porque não é o cenário que ensina a gente a servir ao Senhor, é a nossa alegria, o amor que nós temos por Cristo,
Isso faz com que a nossa alegria seja plena, amém, meu irmão? Então não é o cenário que vai dizer para você adorar a Deus, não. Nós adoramos a Deus em qualquer cenário. Não está muito bem, eu adoro a Deus. Tudo vai bem, eu adoro a Deus também. Então é assim que nós vamos seguindo e servindo ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém, meu irmão? Então nós vamos ouvir, acho que eles estão preparando ali, a Vitória já vai louvar o Senhor, mas eu quero aqui expressar a minha gratidão a Deus, também ao Bispo Marcelo, por poder estar aqui. Eu acho que tive aqui na inauguração, não me recordo se foi na inauguração, né? Eu tive, era só um salão pequeno, não era isso, pastor? E eu tive aqui, e depois poucas vezes voltei, devido a essa ocupação que a gente tem na obra. Não é porque não queremos, a ocupação. Para você ter uma ideia, eu já fui transferido, fiquei 3 meses na igreja do Perequê, fui transferido lá para a Avenida São João Vicente Carvalho. Então essa eu acho que já é a 14ª, 15ª congregação que a gente toma conta, que a gente vai servindo ao Senhor nesses anos que Deus tem nos chamado. Então são as ocupações, quando a gente não está aqui, a gente está ali. Então essas ocupações impedem um pouco da gente ter uma comunhão maior, mas isso não quer dizer que não amamos os irmãos, amém? Eu também trago comigo a saudação do meu pastor presidente, que é o pastor Robson Barcelar, pastor Bispo Marcelo, trago ao bispo, e quando falo ao bispo, digo à igreja, tá? A saudação do pastor, que o pastor conhece ele também, é um homem de Deus, e eu disse a ele assim, porque como está tendo lá a campanha todo dia, eu falei para ele, o pastor me convidou para ir lá ministrar. Ele falou, quem? O pastor Marcelo? Vai lá, meu irmão, vai lá adorar a Deus. Ele é um homem de Deus, aquele pastor ali, ele é um homem de Deus. Ele compreende, ele acompanha, ele cuida, faz isso que está sendo feito aqui, cuida, para que a gente aprenda a servir a Cristo. Já tá? Então a Vitória vai louvar o Senhor, e logo após nós vamos ministrar a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flechas que acertam ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flechas que acertam ao meu. Quero ser usado
qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flechas que acertam ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Aí está a vitória. Irmãos, eu costumo dizer, eu peço aqui que você redobre a sua atenção. Costumo dizer sempre assim, porque quando a palavra de Deus ela é dispensada às nossas vidas, nós precisamos ter total atenção. Aliás, eu digo para os irmãos lá na igreja, sabe o que eu digo para eles? Rapaz, quando você for numa festa de igreja, de irmão, tem 2 lugares para você ficar. Ou escolhe a mesa perto da saída, que é da cozinha, porque já passa ali, já ri o salgado, vai rindo, ou senta na mesa do pastor, porque ali vai a coca, ali vai as coisas vão ali, senta ali pertinho dele. Então por que o senhor está falando isso? Porque numa festa espiritual, nós temos que estar atento para receber tudo o que o Senhor tem para nos servir. Amém, meu irmão? Então hoje é um culto ou uma reunião propícia. E quando eu vejo isso aqui, quando o pastor me mandou, eu fiquei alegre, porque esses últimos dias, na verdade, as pessoas não têm muito interesse em formar discípulo, não. Nem falar sobre isso. Na grande verdade, vem, a minha igreja é poderosa, aqui você vai receber. Aqui Deus se manifesta, as pessoas vão numa quantidade absurda, entopem os templos, mas na grande verdade, quando sai deles, quando olha-se ou vê a atitude, a ação das pessoas, percebe-se que de discípulo não tem nada. Me perdoem aqui a minha palavra, mas é o que eu entendo. Então quando eu vejo isso, eu fico feliz. E eu observo que uma das missões que o Senhor nos deu foi treinar pessoas, foi para que elas viessem e fossem treinadas. Jesus fazia isso, treinava os homens, enviava os homens treinados, e não pegava e selecionava devido à necessidade e lançava. Eu lembro que a primeira igreja que eu fui dirigir foi em 97, eu era bem novinho. Quando eu cheguei lá, era uma igreja de idosos, a Vitória de Cristo, uma igreja de idosos ali no Areão, e quando eu cheguei lá, eu não sabia o que fazer, meu irmão, porque eu fui pastorear
um grupo de pessoas experientes já no Evangelho, pessoas de oração, pessoas de fibra, e eu fiquei perdido porque não fui discipulado. Eu fui jogado devido à necessidade. E aí a gente vai ter que ir aprendendo na raça, meu irmão. E aí fica a coisa mais difícil. Mas Deus tem nos dado a oportunidade de aprendermos a servir ao Senhor melhor. Então, nós já vamos ler a palavra de Deus, mas eu preciso falar isso aqui também. Eu tenho um telefone, eu comprei esses dias um telefone. Para mim ele é de última geração, mas eu sei que ele já está ultrapassado. Mas para mim, que só uso WhatsApp, Facebook, para mim está excelente. Mas eu sei, e fiquei sabendo, que esse meu telefone ele tem vários recursos, só que eu não sei mexer, pastor. Então, quando eu quero, tem foto panorâmica, eu nunca nem bati essa foto, não sei nem como fazer. E os meus filhos vão descobrindo, vão cutucando, vão mexendo, vão descobrindo. E eu aprendi e entendi uma coisa: o telefone é bom, e muitas vezes eu não uso o recurso dele. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu não fui no manual para ler e aprender como mexer no aparelho. Então o crente é da mesma forma. Se ele não lê o manual, ele não vai funcionar perfeitamente, como Deus quer que ele funcione. Amém, meu irmão? Então o crente ou cristão, o servo do Senhor, ele tem que aprender a meditar e guardar a palavra de Deus no coração, para poder funcionar bem. Amém? Então, por favor, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 14. Hoje vai ser falado a respeito o discipulado e o indivíduo. Lucas 14, a partir do versículo 25. Do versículo 25 ao 33, na verdade. Nós vamos ver aqui o que o Senhor, Ele nos ensina como mestre, e nós como discípulos dele. O que tem aqui para nós extrairmos como lição para a nossa vida? Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao versículo de número 33, que nos diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar com outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém, meu irmão? Então, eu observo aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos nesse texto que acabamos de ler. Então, a primeira coisa que eu sei que isso já foi falado, se não foi falado, vai ser agora, e se já foi, vamos repetir. Ser discípulo é ser seguidor de algum mestre. E no nosso caso, nós somos seguidores do mestre Jesus, daquele que entregou a sua vida para resgatar a nossa. Então, observe que a palavra diz o seguinte: se alguém quiser, então não é para todos, é para um grupo de pessoas que está disposta a seguir aquilo que o Senhor ele nos diz a fazer. Então observe que o caminho já está proposto, o caminho já existe, o caminho já está determinado. Então não somos nós que ordenamos, nós recebemos a ordem do nosso mestre. Amém, irmão? Então é que hoje em dia está difícil.
Você sabe que eu observo muito, tem muito amigo que ele é construtor, eletricista, o pastor mexe com eletricidade, e às vezes você vai e chama um auxiliar, uma pessoa para te auxiliar, o cara vai contigo, mas no outro dia ele quer bater nas tuas costas e dizer que já sabe o trabalho, e diz, olha, não vou mais, e ele já vai arrumar um trabalho. Ele não quer ser discípulo, ele quer ser mestre. Então nós vivemos dias difíceis, mas, escute bem, nós temos uma proposta de Deus para a nossa vida, e essa proposta é salvação, e todos aqueles que querem alcançar a salvação, precisam se colocar na posição de discípulos, de seguidores, amém, meu irmão? Então, seguidor é aquele que segue, não é aquele que anda na frente, é aquele que anda atrás, observando o seu mestre, aquilo que o seu mestre o orienta a fazer, amém, irmão? Então nós vivemos desta forma, é desta forma que nós funcionaremos bem. Mas eu observei aqui, que Jesus ele coloca algumas condições fundamentais, para quem quer servi-lo no caminho da cruz. Existem aqui nesse texto condições fundamentais que são postas pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, não é pelo homem, é pelo próprio Jesus. Então, observe que diante da prioridade do seguimento, quer dizer, de ser discípulo, de seguir, todo o resto da nossa vida se torna relativo. Poxa, pastor, então quer dizer que eu vou ter que abrir mão? Vai ter que abrir mão de muita coisa. Então você observa, eu abri mão, sabe de quê? Da minha juventude. Eu abri mão, sabe de quê? De fazer uma faculdade, irmão. Eu abri mão de morar num condomínio de luxo onde minha mãe me criou. Sabe onde eu fui morar? Na favela do Caixão, em cima da Palafita. Eles olhavam para mim e diziam, você é maluco, cara? Você teve uma criação, você veio morar aqui. Eu olhava e dizia, eu também não entendia, porque era novo convertido, mas eu dizia, o que eu aprendia, eu dizia a eles. Eu falava assim, olha, Deus tem um propósito em tudo, e eu preciso aprender, o Senhor precisa me lapidar, lixar minha vida, e me formar um discípulo, já que o homem não consegue fazer isso. Então o próprio Senhor está cuidando de mim. Então eu abri mão de um monte de coisas. Para você ter uma ideia, só eu e a minha esposa moramos aqui, toda a nossa família está no Rio, o nosso coração, ele vibra e ir embora para a nossa terra, ir para perto dos irmãos, dos pais, dos sobrinhos, da família, mas nós estamos aqui, eu vim aqui para passar uma chuva, ficar 6 meses, cheguei aqui em 92, e estou até hoje, junto com a minha esposa, com os meus poucos filhos que tenho, que são 6 filhos, então estamos aqui, o Senhor plantou a gente aqui, eu já tentei diversas vezes ir embora, mas Deus nunca permitiu. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós nos propusemos a seguir o Mestre, é Ele que vai traçar o nosso destino, nós só precisamos entender o que o Senhor tem para as nossas vidas, amém ou não amém? Então Jesus ele vem caminhando, e ele ia em direção a Jerusalém, ele estava a caminho de Jerusalém, e o legal de tudo, sabe o que é, meu irmão? É que ele ia, obrigado pastor, ele ia a caminho de Jerusalém, mas como sempre a multidão seguia, as pessoas seguiam a Jesus, porque certamente a esperança de cura, a esperança de ser alcançado por um milagre era grande. Então onde Jesus ia, a multidão sempre estava seguindo, mas nesse momento aqui ele vai a caminho de Jerusalém, e o legal de tudo é que quando ele está no caminho de Jerusalém, diz o texto que ele volta-se, quer dizer, ele vira para a multidão, e ele começa a dar um ensinamento a ela, e ele diz o seguinte, se alguém, não é para todos, observe, que ele poderia falar, multidão, é assim, se alguém, como quem diz, no meio desta multidão, vier a mim, e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que o Senhor está dizendo não é que Deus não ama a família, irmão.
Não é isso que Jesus está ensinando, que você deva largar, abandonar a tua família. O que ele quer dizer é que a família, quando colocada junto com o reino, com o propósito de Deus, a família precisa ser colocada em segundo plano, porque o projeto do reino sobre as nossas vidas é muito maior do que isso. Amém, irmão? Então, eu falei para você que a minha família toda está no Rio. E o nosso desejo é ir embora, sempre foi esse. Eu costumo dizer, eu não gosto do Guarujá, pois eu já rodei para tudo, quando eu falei, vem parar aqui. Quando eu fui para o Rio em 2008, pastor, cheguei lá, e Deus começou a me abençoar, me deu 2 lojas, e eu ia trabalhar com venda, voltava com R$400 todo dia no bolso, fora o que entrava na loja. Eu falei, agora sim, meu irmão, agora Jesus me enxergou. Agora eu levava minha esposa para jantar fora todo dia, no shopping, no restaurante, passeava, vou trocar de carro, estava assim, meu irmão, glória a Deus. Até o dia que eu procurei o pastor da igreja e disse assim, pastor, nós vamos ficar aqui congregando com o senhor, pode? Ele, que alegria, meu irmão, glória a Deus. Aí veio a esposa dele e disse assim, poxa, eu também estou feliz, só tem um detalhe. Qual, pastora? Ela falou assim, Deus vai levar vocês de volta do lugar que vocês vieram. E tem mais, vai tirar com raiz e tudo. Foi 1 mês eu perdi tudo, irmão. 1 mês, perdi tudo. Até o joelho que eu tinha operado, estava afastado, né? 4 operações. Trancou o benefício, eu tive que voltar para o trabalho. E eu voltei, obedecendo a voz do mestre. Então escute bem, se alguém, diz o texto, Jesus olha para a multidão e diz, se alguém vier a mim, ou me seguir, se colocar, porque a multidão seguia, e continuar me seguindo, precisa entender uma coisa: a família não pode ser impedimento para a obra que eu tenho na vida do discípulo. Amém, meu irmão? Então, preste bastante atenção. Não estou dizendo que com você vai ser da mesma forma. De repente, o trabalhar de Deus na vida de cada um é de um jeito. É de um jeito. E o que eu preciso dizer para os irmãos é que eu costumo falar isso aqui na minha casa, e da primeira vez que disse fui mal interpretado pela minha esposa, mas agora ela entende. Eu disse para ela, eu amo muito você, eu amo os meus filhos, só que tem um detalhe, dentro de mim existe um lugar e esse lugar é de Deus, ninguém vai ficar lá, a não ser Ele. Eu amo muito você, mas esse lugar ele é de Deus, dentro do meu coração, na minha vida é de Deus, ele está estabelecido lá através do seu Espírito Santo. E assim, minha querida, se você quiser ir cumprir os propósitos de Deus, glória a Deus, mas se você não quiser ir, eu preciso ir, eu preciso estar, porque eu fui esse alguém que, seguindo a Jesus, quando ele disse, se alguém quiser vir a mim, me seguir, continuar me seguindo, ele precisa então aborrecer, abrir mão de muitas coisas para permanecer na presença de Deus. Amém, meu irmão? Talvez nós aqui, com certeza, teríamos tantos lugares para ir nessa noite. Quem sabe no shopping, quem sabe tomando um sorvete na orla, quem sabe tomando um açaí, quem sabe numa churrascaria com um ar-condicionado arrebentando para refrescar a gente. Mas nós resolvemos vir aqui aprender um pouco mais de Deus, aprender a servir ao Senhor melhor. E hoje a primeira lição é que a nossa família é bênção, e ela precisa, eu ouvi alguém dizer esses dias na rede social, eu não sei se isso está certo, se está errado, eu concordo um pouco com isso, que diz o seguinte, que quando alguém da igreja procura o pastor e diz assim, pastor, eu vou namorar com uma pessoa que não é da igreja, a gente usa um termo dizendo, o jugo é desigual, né? Não faça, pensa bem, vai orar, o jugo é desigual. Mas às vezes a gente está na igreja e está com esse jugo desigual, porque começa a namorar e você tem um chamado e o namorado não concorda, fica te tirando do caminho, fica te arrancando do propósito de Deus. E escute bem, por favor, o Senhor nos chamou como discípulos dele, para seguir o que Deus já determinou para nós. Amém? Então lembre-se que a primeira ordem de Jesus é aquele que quiser, negue-se a si.
tome a sua cruz e siga-me. Então é para tomar e levar a cruz, não é para a cruz te levar, é para você levar a cruz. Deu para entender, meu irmão? É porque as pessoas hoje vêm para o evangelho e querem que a cruz fique levando eles, né? Eu vou te dar o carro, eu vou te dar a casa, eu vou te dar a gata, eu vou te dar o gato, eu vou te dar o sapato novo, a roupa nova, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar, e fica colocando a cruz para levar o cidadão. Escuta, irmão, somos nós que devemos levar a cruz. Essa é uma ordem de Deus para as nossas vidas. Amém? Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que eu preciso ser responsável com o que prego. Não é que a família não tem valor, isso é um projeto de Deus para as nossas vidas. Mas a família não pode ser um impedimento para o projeto do reino sobre as nossas vidas. É por isso que o pastor sempre fala: olha, ora direitinho, ora mais um pouco, observa. Tem pastores que dizem: dá uma olhadinha, se ele for um bom filho, ele vai ser um bom marido, ou ela, observa direitinho, para que esse projeto de Deus, as pessoas não venham impedir na tua vida como discípulo. Amém? Porque senão nós não seremos um canal desobstruído, nós seremos um canal obstruído, onde a água não passará, onde a vontade de Deus não acontecerá, e isso traz sofrimento, isso traz frustração sobre a vida do homem. Então a primeira coisa, se alguém vier a mim, eu fico montando o cenário, Jesus, a multidão, porque multidão é multidão, ele vira para a multidão e fala: se alguém quiser continuar a me seguir, eu estou indo para Jerusalém. Mas a primeira coisa que vocês precisam entender é que um discípulo, ele precisa entender que a família não pode ser o impedimento do projeto do reino. E aí, eu montando o cenário, eu fico tentando imaginar o semblante da multidão agora, da massa, olhando Jesus. Ele está falando que, rapaz, quer dizer então que se o trabalho te levar para lá, você tem que ir. A família não pode ser um impedimento, você tem que ir. Então, eu fico tentando imaginar a reação daquela multidão. Então escute, a primeira coisa que ele diz é isso para a multidão. Depois ele diz: e ainda também a sua própria vida. E aí nós aprendemos mais uma coisa aqui. É que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e passamos a entender que precisamos segui-lo e obedecê-lo, quem dá as ordens é Ele. Quem direciona é Ele. Quem dita as normas e as cláusulas é Ele, não nós. Ele, lembre-se, nós somos seguidores, nós seguimos, nós não andamos adiante na frente, nós seguimos a um mestre. E certamente, escute isso aqui, meu irmão, quando nós tomamos essa decisão e esse caminho, não é um caminho de facilidade, como as pessoas têm dito por aí não, meu irmão. É, pastor? Não é não, de facilidade não. É um caminho que não é fácil, não tem facilidade. Talvez seja por isso que as pessoas, os povos e as pessoas, elas decidem não seguir a Cristo, porque não tem facilidade. Não é nada fácil, irmão, servir a Jesus. Não é nada fácil receber ordem. É fácil, não. Não é fácil receber ordem, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, na igreja. Não é fácil receber ordem. Para receber ordem tem que estar no posicionamento de discípulo, daquele que quer seguir. Vê que quando o pastor, não sei aqui, mas na assembleia, o pastor já foi assembleano, a gente sabe da nossa luta lá, meu irmão. A gente vai na frente, porque quando a gente é colocado na frente de um trabalho, estão dizendo assim, você está pronto para ir à frente do rebanho ensinando, o caminho já está pronto. É como o pastor falou, a igreja não salva, a igreja mostra o caminho da salvação. O caminho já existe, é Jesus. Então, você vai à frente, aí você convoca, hoje é culto, lá no nosso caso, de oração. De 60 crentes da igreja, aparece 2. Hoje é culto de ensino, de 60 crentes aparece 15. É escola bíblica dominical, não sei se aqui é assim também, escola bíblica dominical, não tem, mas lá tem, escola bíblica dominical, domingo de manhã, 9 horas. De 60 crentes, não chegam nem 20.
E aí você fica pensando, como o crente vai funcionar bem se ele não vai para o lugar que chama escola, o lugar de aprendizagem, onde aprende a servir ao Senhor melhor. Então, escute, é porque muitos estão preocupados em não perder a sua vida, exatamente o que Cristo não está dizendo aqui, não estão dispostos a abrir mão da sua própria vida, da sua própria vontade, para fazer a vontade do Mestre. Então, meu irmão, aqui ó, eu não ia falar, mas eu vou falar, só para você entender um pouco. Tem dois jogadores de futebol aí que todo mundo conhece, um é o Messi, o outro é o Cristiano Ronaldo, um do Barcelona, o outro era do Real Madrid, adversários no esporte, um ganha, o outro ano é outro que ganha, só tem um detalhe, um deles nasceu com talento de jogar bola, que é o do Barcelona, ele joga bola, já nasceu desse jeito, e o outro não, o outro foi construído, ele foi para o treino, ele foi treinar, ele declara isso. Quando as pessoas chegam 10 horas da manhã para treinar, eu já estou lá desde as 7. Eles vão embora e eu fico mais 3 horas chutando bola lá. 500 faltas, não sei quantos pênaltis, para aperfeiçoar. Então escute, às vezes o mundo ensina coisa para nós, quando na verdade nós temos que ensinar a eles. Então, ele treina para se tornar um atleta de primeira linha. E nós precisamos treinar, buscar em Deus, fazer melhor, para servir ao Senhor melhor. Amém, meu irmão? É que a gente acostuma, a gente senta, relaxa e vai deixando as coisas acontecer, como diz aquela música do Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, e vai levando igual folha seca, tá bom, e leva para cá, tá bom, e leva. Não, irmãos, o mestre exige dos seus discípulos, e está aqui a cláusula, tem que abrir mão da sua própria vida, da sua própria vontade, tem que abrir mão daquilo que tem o desejo, que a carne, que a vontade pede, muitas vezes, para fazer a vontade de Deus. Amém? E por isso não há facilidade. A pior guerra que nós temos é contra nós mesmos. Quando muitas vezes temos um compromisso, e Deus nos chama para um compromisso, e a nossa vontade é outra. Aí cria-se um cabo de guerra. E agora? A gente fica brigando com Deus, é ou não é? E muitas vezes nem justifica, só avisa, né? Muitas vezes só avisa, ó, Deus, eu estou indo, se o Senhor quiser, o Senhor vai comigo e me abençoa quando eu for. Se não, o Senhor pode ficar por aí mesmo que eu vou continuar. Aliás, eu já fiz isso. Numa das minhas vontades para ir para o Rio, eu falei, eu vou embora, vendi tudo. E aí, Deus enviou um homem na minha casa e ele disse assim, um irmão, ele disse, o senhor está pensando em viajar? Eu falei, eu estou pensando não, eu vou. Eu não estou pensando, eu vou, já vendi tudo, meu irmão. É, porque eu estava dormindo, o Senhor falou comigo, mandou que eu viesse aqui te dar um recado. Eu falei, e qual é o recado? O recado é o seguinte, é que eu estava na rodoviária, eu e o senhor estava com a tua família. Só que quando o ônibus encostava, eu subia, te empurrava, você ficava e eu ia embora. Aí ele olhou para mim assim, pastor, e falou assim, não é tempo de viajar. Deu para entender? Não é para o senhor ir. Mas eu já tinha vendido tudo. Eu falei, eu vou. Mas tá que eu não vou? Vou. Esse camarada, eu acho que ele comeu muito caranguejo, né, meu irmão? E veio aqui jogar a conversa fora. Resumindo, meu irmão, quando eu compro as passagens, de ter um dia marcado para eu ir embora, meu pai cai na UTI. E aí não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro. E o meu dinheiro foi para pagar a estadia dele lá. E aí tive que começar tudo do zero de novo, irmão. Aí comprei uma cama de solteiro, aí dormia eu, Cristiane, Felipe, Tiago e um no bucho. E foi começar a minha vida de novo. Sabe por quê? Pela desobediência a Deus. Então, para que sofrer se é tão simples obedecer a regra que Deus nos ordena? Então, a primeira coisa, a família, ela é bênção, mas ela não pode ser impedimento no projeto do reino. A segunda coisa, eu preciso entender que eu tenho que abrir mão da minha própria vontade para que a vontade de Deus seja feita. Amém, meu irmão? Está difícil de entender?
Então tem dias que essa a gente não gosta de ouvir não. Geralmente quando a gente chega para Deus e fala, Senhor, o que o Senhor acha disso aqui? Aí Deus fala, não. Aí a gente já fica chateado, né? Igual aqueles bebezinhos que vai no shopping, que é um negócio que o pai não pode dar, joga no chão, e, eu quero. Só tem um detalhe, irmãos, o não de Deus é positivo para as nossas vidas, porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então por isso nós temos que estar sempre de acordo com a cláusula, com a norma, com a palavra de Deus, com o que Ele quer e requer dos seus discípulos. Amém, irmãos? Então, entre a minha vontade e a vontade de Deus, eu fico com a vontade de Deus, porque tudo vai dar certo no final. Se eu fico com a minha vontade, eu corro o risco de não dar certo. Então por isso os pastores sempre aconselham, qual é o projeto? É esse, legal. Isso acontece muito na virada do ano, né? Tem gente que vai pular onda, tem gente que joga semente para trás, tem gente que fica igual o saci pulando dentro d'água, para que dê certo. Tem gente que bota roupa amarela, roupa branca, roupa verde, roupa azul, roupa não sei o que, inventa tanta coisa, irmão. Mas só que tem um detalhe, sabe qual é o detalhe? A nossa esperança está em Deus, não é no bolsa nem no naro, não, é em Deus. Porque se Deus não ordenar, ninguém vai fazer nada pelo povo. Então acredite nisso aqui, meu irmão. Eu preciso estar enquadrado. A minha esperança é essa, é o que Deus quer para mim, não o que eu quero. Amém? Então abre mão da própria vida. Não pode ser meu discípulo se não abrir mão. É Jesus que está falando. No versículo 27 ele diz assim, e qualquer que não levar a sua cruz, não levar a sua cruz, não é a cruz te levar. Porque tem gente que olha para Deus e fica jogando tudo quanto é sorte de problema em cima de Deus o tempo inteiro. Até para acordar o cara joga as coisas para cima. E aí, Senhor, eu escovo o dente antes de tomar café ou eu tomo café e depois escovo o dente? O que o Senhor acha? Irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus, Ele tem muito mais coisas para fazer, como por exemplo receber a nossa adoração, do que ficar ouvindo coisas como essa. Então o discípulo tem que aprender que ele tem que, qualquer que não levar, ele tem que levar a cruz, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então se eu não pego a minha cruz e sigo e continuo seguindo, vir após mim, não é adiante, é após dele, sempre atrás, sempre tendo ele como mestre, sempre tendo ele como aquele que direciona, que sabe o caminho. É que é assim, irmão, nem sempre o caminho vai ser bom aos nossos olhos, mas é o caminho de Deus. Amém? Então estava ouvindo esses dias lá na igreja, lá na sede, o seguinte, pastor, eu nunca parei, não é que eu nunca ouvi, é que eu nunca parei para perceber, para ficar vendo essas coisas, mas o pastor lá que estava pregando, ele disse assim, irmãos, Jó, ele tinha tudo para chutar o balde, dar um chute na jaca, na barraca, jogar a toalha, fazer tudo para desistir. Porque as pessoas pensam que Deus foi tirando as coisas de Jó paulatinamente, sabe? Assim, de ano em ano. Só de uma vez ele perdeu 10 filhos. Você já pensou em perder um filho? Não sei se alguém aqui já passou por isso. Mas perder um filho, meu irmão, é brincadeira não. Agora você imagina um velório com 10 caixões. Que velório foi esse, irmão? E vem perdendo criação, não é uma vaquinha, perde a criação. Ao ponto da sua própria carne olhar para ele e dizer, rapaz, amaldiçoa esse teu Deus e morre, não tem mais o que fazer. E ele olha para ela e diz, uma das frases mais lindas que eu vejo na Bíblia, toda ela é uma bênção, meu irmão, mas Jó, ele traz uma palavra dizendo, eu sei que o meu Redentor, ele vive, eu sei. É como quem diz, ele me chamou para ser discípulo, e eu sou servo, e até aqui eu tenho seguido. Sabe por quê? Porque o próprio Deus dá testemunho dele. Ele é reto, ele é íntegro, ele desvia-se do mal. Era um exemplo de discípulo.
E agora, é o que eu disse aqui para você no início, não é porque o cenário não está bom que Deus não está nele. Não é porque as coisas não estão bem. De repente você está aqui e está desempregado. Calma, meu irmão, calma. Adore a Deus, continue fazendo o que Ele quer, porque a qualquer momento Ele determina sobre a nossa vida. Eu também estou desempregado, mas olha o meu sorriso, ó, contra filé, comi um contra filé hoje, meu irmão. Ó, partiu contra filé, comi, Deus colocou lá. Deus quem tem cuidado da gente. O Senhor tem cuidado da gente direitinho, irmão. Pois é. Não, mas eu sou humilde ainda. Mas é que quando a gente se propõe a seguir, quando o pastor ligou e falou assim, irmão, 3 meses na igreja, irmão, já estava me afeiçoando com os irmãos, começando a aprender o nome deles, onde você foi pregar. Aí liga o pastor e fala, preciso de você na São João. E aí, como é que você faz? Foi Deus que me orientou. Ele fala, foi Deus que orientou, então não tem como dar errado, eu vou. Eu nunca disse não, eu vou. Então eu vou, se foi Deus que orientou, eu vou. Então eu procuro obedecer a Deus, o que Deus quer de mim, o que Ele requer, para que as coisas deem certo. Aí você fala, pastor, era a tua vontade? Não, não era a minha vontade, porque eu tenho que cruzar a cidade toda para chegar lá. Num trânsito, meu irmão, que só Deus sabe, o pastor falou aqui, lá está a mesma coisa para Enseada, para aquela parte lá que eu moro. Então, irmãos, não é fácil. Você queria ir? Não, não queria. E por que você foi? Porque eu prefiro obedecer a Deus. Se é isso que Deus propôs, então eu vou, e vai dar certo, eu acredito assim. Então eu abro mão da minha própria vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é ser discípulo. Aí, qualquer que não levar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele continua o texto, a palavra dele dizendo, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Escute bem, irmãos, o que o Senhor, Ele quer acrescentar nas nossas vidas nessa noite. Nós saímos do conforto do nosso lar, ou outros vieram direto do trabalho para cá, e chegamos nessa casa aqui, que nós denominamos e chamamos Casa de Deus. Saímos da nossa e chegamos na casa de Deus. E estar na casa de Deus é bom. É maravilhoso estar na casa de Deus. Eu, quando falta um culto, às vezes estou cansado, falo, hoje eu vou ficar. E eu fico em casa, quando passa a hora do culto, falo, meu Deus, por que eu não fui para a casa do Senhor? É tão bom adorar a Deus e ouvir a sua palavra. E escute bem, por favor. Deus nos trouxe aqui nessa noite para trazer uma instrução para as nossas vidas, dizendo que se queremos continuar, porque já estamos seguindo, se queremos continuar seguindo a Jesus, precisamos obedecer às cláusulas que Ele mesmo impõe para nós. Não são os homens, não é você que impõe as cláusulas, é o próprio Cristo. Eu lembro aqui que Jesus, Ele, em uma das suas andanças, Ele, lá em Lucas capítulo 8, se não me falha a memória, Lucas capítulo 8, ele está em volta à multidão, muita gente de novo, e chega as pessoas e dizem assim, Senhor, a tua mãe está aí, e os teus irmãos. Aí ele responde dizendo o seguinte, olha, a minha mãe, e te chamo, a minha mãe, e os meus irmãos e irmãs, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esse sim. Então, talvez você tenha ficado assustado quando eu falei um pouco sobre a família. O próprio Jesus nos ensina isso. Não é que ele não amava a sua mãe, não é que ele não tinha um amor pelos seus irmãos, é que o projeto e a prioridade do reino é muito mais forte por aqueles que são chamados por Deus. Amém, irmãos? Então, os parentes, a mãe e os irmãos de Jesus não impediram a caminhada dele, não foram barreiras, até se colocaram para tentar impedir ou para chamar a sua atenção, mas ele respondendo como Deus, como o Senhor disse, meu pai e minha mãe são aqueles que, meu pai e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Amém, queridos? Amém. Então, ainda eu percebo que a renúncia, ela não é fácil.
Ela não é fácil não, meu irmão. E uma das primeiras renúncias que a gente precisa aprender é essa. É aprender que a família ela é importante, mas ela não pode ser um impedimento para o projeto de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Então o filho que o Senhor te deu é bênção. A esposa, o esposo que o Senhor te deu é bênção. E por ser bênção vai acompanhar, vai estar no projeto, engajado no projeto, como discípulo, como seguidor de Deus, de Cristo, para que tudo dê certo nas nossas vidas. A segunda renúncia é renunciar aos seus interesses pessoais, aquilo que falamos aqui, a nossa própria vontade, as nossas decisões, os nossos projetos, os teus projetos, os nossos projetos estão de acordo com os projetos de Deus? Eu já projetei um monte de anos já, esse ano eu vou para a faculdade, esse ano eu vou para a faculdade, estou até agora sem sentar lá, meu irmão. Não é que eu não quero, eu quero. Aliás, já até disse, Senhor, a minha cadeira está lá me esperando, está lá na ERP lá me esperando, mas eu não consegui chegar até lá ainda. É porque os projetos de Deus estão acima dos meus projetos, irmãos. E todas as vezes que eu faço um projeto e não está de acordo, eu continuo dizendo, como Jesus falou, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Amém, irmãos? Então, a renúncia não é fácil. As nossas decisões estão de acordo com as decisões de Deus? Os nossos projetos estão de acordo com os projetos de Deus para nós? Então nós precisamos pensar nisso, porque se for necessário renunciar, nós vamos ter que renunciar para que tudo dê certo, meu irmão. Senão é um caminho de sofrimento e de choro. 3, renunciar bens, renunciar aquilo que muitas vezes nos prendem. Meu irmão, eu vou falar. Tem um irmão que eu conheço, e ele já congregou comigo. Ele deixou de ser obreiro, porque na Assembleia de Deus, o pastor sabe muito bem, que na Assembleia de Deus, para você ser obreiro, requer algumas coisas, tais como obedecer a palavra do Senhor, né? Ser cheio do Espírito Santo, aquele negócio todo que a gente conhece. O irmão era tudo, só tinha um detalhe: não era casado. Aí lá é assim, se não for casado, né, for amaziado, você pode estar na igreja, vai louvar a Deus, só que ninguém te dá um cargo, um trabalho para você executar na igreja, por esse detalhe. Lá é assim. Aí o que acontece? Chamaram o irmão é uma bênção, irmão, professor de escola dominical, o cara é fera. Chamaram o irmão e disseram assim: rapaz, mas por que você não casa? Você já tem filho, tua esposa, o que está faltando? Bem sucedido, tem um trabalho bom, não é por questão financeira. Aí ele olhou e falou assim: pastores, eu não faço isso porque a minha esposa, ela é filha de militar morto. O pai dela faleceu, morreu e deixou uma pensão para ela. Quando é filha, parece que fica uma pensão voltada. E se ela casar, ela perde. Ô irmão, é lá. Mas eu fiquei pensando, as pessoas se prendem aos bens, mas não abrem mão para que as coisas aconteçam na vida delas como Deus quer que aconteça, meu irmão. Tem pessoas que não abrem mão. É assim, ó, eu vou abrir mão. Aqui o R.R. Soares, eu não sei se você já leu a biografia dele, mas esse homem, ele é estudado. E ele foi fazer faculdade de medicina. E foi para a Rússia. E quando chegou na Rússia, Deus bateu nas costas dele e falou: volta, meu irmão, meu propósito contigo é outro. Tu vai curar homens sem fazer a faculdade. E ele voltou. E está aí, meu irmão. Está aí. Quem conhece sabe que ele ora por enfermos. E os homens são curados. Então, escute bem, abriu mão da faculdade para estar onde Deus quer que ele esteja. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender que muitas vezes não, nós vamos ter que renunciar. E muitas vezes renunciar os nossos bens. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É o versículo 33 que diz isso, o último que nós lemos. Vou repetir: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não é que vai ser mais ou não pode, diz Jesus, não pode ser meu discípulo. Aí eu me recordo de uma outra passagem bíblica,
que está em Mateus, capítulo 19. Se você quiser abrir, por favor, faça isso, para nós acompanharmos aqui, porque isso é bem interessante, meu irmão. Essa passagem é bem interessante. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo de número 16, que nos diz assim, eu vou ler para a gente ganhar tempo. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, olha a palavra do bom jovem, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele começa a fala reconhecendo Jesus como bom e como mestre, ele se coloca na posição, olha só, ele se coloca na posição de discípulo e diz bom mestre para Jesus. O Senhor é bom e o Senhor é mestre, e eu sou discípulo, é isso que ele estava querendo dizer. Que farei para conseguir a vida eterna? Aí Jesus lhe diz, por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí ele pergunta, Senhor, que mandamentos são esses? Aí Jesus responde, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem olha para Jesus e diz, tudo isso, Senhor, tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Ele pergunta. Aí Jesus, como aquele que trabalha no tribunal da consciência do homem, ele vai até o jovem e diz, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil um rico entrar no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Olhem para cá, por favor, meus irmãos, eu quero encerrar. Mas olha o que Jesus diz ao jovem, ainda te falta uma coisa ainda te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, ponto e vírgula, e vem e segue-me. A riqueza, os seus bens e os seus tesouros estavam impedindo ele de ser um verdadeiro discípulo de Cristo, de Deus. Então Jesus, ele trabalha aqui, no tribunal da consciência do homem. Ele sabe realmente o que ainda nos falta. Se é que falta alguma coisa, ele sabe muito bem. Eu não mato, eu não roubo, eu não sou adúltero, eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu amo meu próximo, eu não falo falso testemunho, mas no jovem ainda faltava uma coisa, ele largar os bens, porque o projeto do reino é maior. Aí eu pergunto, não é Deus, eu pergunto para você e você, aliás, eu pergunto para nós, e nós responderemos para Deus. Se Deus hoje pedisse para você largar tudo que você tem, para segui-lo, porque a promessa é, terás um tesouro nos céus, terás aquilo que procura, terás a vida eterna, abre mão, renuncia, para que então você alcance esse projeto, ou esse maior projeto. O que você diria para Deus? O que nós diríamos para Deus? Eu hoje, diz um pastor amigo meu, e tem uma verdade nisso, não é plena, mas tem uma verdade. Pastor sem carro é um pastor aleijado, porque não consegue atender. Vai pegar, para você, para Vicente Carvalho, irmão, você pergunta, quanto tempo você leva? 1 hora daqui Vicente Carvalho? Da minha casa é 1 hora ou mais, meu irmão, cheio.
E o que mais me preocupa é que se eu tiver de carro sem cinto, eu sou multado, mas no ônibus eu posso ir até com a criança no braço, sem cinto e em pé. E aí você fica 1h e pouco até Vicente de Carvalho, sofrendo num calor desse, as janelas fechadas, meu irmão, só aqueles bequinhos em cima abertos, é uma agonia total. Mas se Deus me pedisse hoje o carro, o que eu diria para Deus? O que eu falaria para Deus? Se o Senhor pedisse os meus bens, isso é duro, né, irmão, da gente abrir mão, hein? O que você acha? Se Deus pedisse para eu abrir mão daquilo que me impede de ser discípulo de verdade dele, o que eu diria para ele nessa noite? Então eu quero encerrar aqui dizendo: se queremos e desejamos continuar seguindo a Jesus em direção a Jerusalém, porque ele estava a caminho de Jerusalém, em direção a Jerusalém, nós temos que aprender a seguir e servir a Ele com as normas impostas por Ele e não pelos homens. Quem sabe na multidão alguém diz: ih, rapaz, isso é conversa fiada, hein? Abrir mão dos bens, abrir mão da família, abrir mão da sua própria vida, da sua própria vontade. Esse tal de Jesus aí está variando. Mas a cláusula, a ordem, quem dá é Ele. E já está imposta sobre as nossas vidas. Eu já estou com quase 50, meu irmão. E dou glória a Deus por isso. O cabelo está caindo, o pouco que está sobrando está ficando branco. Esses dias eu deixei a barba, ficou meio esbranquiçada, meio grisalha também. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu dou glória a Deus a cada ano que passa. E eu só não sei se eu volto para o Rio. Eu vou lá 2 vezes por ano, mas voltar a morar eu não sei. Só Deus é quem sabe. Ele sabe do meu destino, para onde eu vou, para onde Ele vai me levar. A minha oração é: Senhor, que a Tua vontade seja feita em minha vida. O discípulo não dá ordem ao mestre, é o mestre que ordena na vida do discípulo. Amém, irmão? Que o Senhor te abençoe. Que esse ano de 2019 seja um ano em que Deus olhe para nós e nos enxergue como seus verdadeiros discípulos. Que o Senhor olhe para nós e diga assim: tenho me alegrado dos meus discípulos ali no Guarujá. Estão fazendo o que eu ordeno. E isso é muito bom. É isso que eu desejo para nós em 2019. Sabe por quê? Fazendo assim, não tem como dar errado. As bênçãos do Senhor são liberadas sobre a vida da igreja, meu irmão, sobre a vida dos irmãos. Acredite nisso. Quando eu me ponho a obedecer, não precisa fazer a campanha do sei lá do que, do sal, da rosa, sei lá do que, irmão. Não precisa. O que eu preciso, desculpem, tá? Não sei se os irmãos daqui fazem, não? Ah, então tá bom. Então não é necessário nós fazermos esse tipo de coisa. Basta eu me colocar na posição em que o Senhor quer. Porque quando estamos na posição, tudo vai cooperando para o bem e para a vontade de Deus em nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor abençoe o teu lar, que o Senhor abençoe o teu ministério, a tua igreja, a tua casa, que o Senhor venha abençoar toda a tua vida com toda sorte de bênção. Só tem um detalhe: continue como discípulo, senão vai dar errado. E aí a culpa não é do pregador e nem do Senhor, a culpa é nossa. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.